Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é um vídeo onde eu preciso falar um pouco sobre filosofia, sobre as meditações metafísicas de Descartes, que tem sido meu assunto há muitos anos, inclusive de muitos vídeos aqui. Eu acho que todo mundo que me acompanha aqui já sabe que eu consegui acabar o que um dia teria sido a minha tese de mestrado, né, sobre Descartes, né, sobre as meditações, que eu chamei de Meditando com Descartes, mas penso muito em mudar o título para Medicações Metafísicas, porque eu acho que é do que se trata, eu acho que a gente precisa de um remédio para a doença que nós padecemos, uma doença que é de caráter metafísico e que nos impede nos tem impedido de entender corretamente o mundo e, com isso, inclusive, usufruir dos ganhos, inclusive tecnológicos, científicos, que a gente tem conquistado. Né? Alguém pode dizer, puxa, mas que pretensão? Pois é, e daí? Fique você com o seu comentário. Mas, enfim, uma das coisas que sempre me intrigou, eu já disse que assim, eu não tenho nada contra a academia, acho a academia importantíssima, necessária, etc, etc. Eu tive uma experiência muito ruim lá dentro, eu acho que muito por conta da maneira como eu sou, né? E também por questões da própria academia. Né? E eu não consegui entender, e uma das razões porque eu acho que eu fui, de certo modo, rejeitado e expelido, né? é foi porque havia um negócio que eu nunca entendi muito bem, não entendia muito bem, porque na leitura dominante, né, na instituição que eu frequentava, Descartes era, vamos dizer assim, como um pré-kantiano, alguém que colocou questões que não foram adequadamente respondidas e depois veio Kant e deu uma solução para aquilo. E a minha interpretação desde o começo era exatamente oposta. Né? Eu via Kant como um antagonista de Descartes, né? Não como um sucessor, né? Um continuador ou um completador, né? Ou algo assim. Né? Por muitos e muitos motivos, mas eu vou elencar um só, muito para mim muito simples, quer dizer assim, a meditação de Descartes é uma experiência que se faz, e como toda experiência, ela demanda o corpo, demanda, ela não é um mero joguete intelectual. Ela é uma experiência com o corpo que de fato tenta produzir um experimento que é mental, mas é físico também, né? Que faz com que você vivencie, experimente um mergulho num estado que eu diria pré-linguístico, onde você vai tentar chegar no que seriam os conceitos primários, que são aqueles conceitos que são quase que indemonstráveis, porque eles estão a fundamento de qualquer argumentação seguinte, quer dizer, então é um empreendimento metafísico, é um empreendimento quase místico, não é? É um empreendimento que envolve o corpo, a inteligência, sabe? Enfim, e Kant é exatamente o oposto. Quer dizer, assim, quando você chega quando você abre a crítica da razão pura, ela começa pela estética e se diz, cara, se você não tem o livro à mão, como eu não tinha na época, eu achava que aquilo era um trecho de alguma coisa que não era o começo, era, digamos, um trecho mais adiante, que haveria alguma coisa que serviria de fundamento para aquilo ali. E não é. Por isso, e aquilo é meio que tirado da cartola. Por isso é que
se insiste tanto num certo grupo na filosofia em falar em condições de possibilidade. Quer dizer, que é, vamos dizer assim, algo absolutamente mental. Né? Quer dizer assim, não tem nada a ver com experiência. Quer dizer assim, como é que o mundo deveria ser para que isto pudesse ser verdade? É mais ou menos isso o raciocínio de Kant. Se eu quisesse agora refazer a trajetória da estética, no que ela tem de mais primordial, eu não saberia. Eu teria que voltar lá de novo, retornar a esse lugar tão desagradável, para entender exatamente. Quer dizer, Kant tem uma questão com Newton, que é a questão do espaço-tempo, como é que ele vai resolver isso, espaço-tempo absoluto e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí eles, para resolver o que para ele é um problema, tem aquele problema lógico, os sintéticos a priori, que eu acho o fim da picada, a coisa mais estúpida do mundo. Mas, enfim, eu acho que tem esse problema do espaço-tempo que eu não saberia aqui reproduzir. Tá? E aí, para que o mundo caiba naquilo que Kant considera verdade, ou quer que seja verdade, como é que o mundo tem que ser? Como é que eu tenho que pensar? É o avesso de uma experiência. O avesso de uma experiência honesta com o mundo. Eu passo do pressuposto do que eu quero demonstrar e tento construir um mundo adequado a essa demonstração. É quase um círculo, na verdade. Né? Aí eu disse assim, mas como é que pode as pessoas suporem isso? Como é que elas... E, cara, eu levei... Anteontem eu percebi isso por conta das conversas que eu estava tendo com um amigo queridíssimo. Passamos um tempo assim, aquelas coisas que acontecem entre amigos, de vez em quando você passa uns períodos sem se falar e tal, não sei o que, retomamos agora. Aí, a filosofia é uma coisa que nos une, voltamos a essa questão. E aí eu fiquei pensando nisso. Cara, de repente eu saquei um negócio que é óbvio. É óbvio, isso deve estar escrito em algum lugar. Eu aqui não. Quer dizer assim, não fui procurar. E eu tenho muito essa coisa. Eu gosto de pensar por mim mesmo. Eu tenho um prazer enorme por pensar por mim mesmo. Né? Algumas coisas eu vou pensar errado, outras coisas eu vou demorar, como agora, nesse caso, por exemplo, 30 anos para chegar a um lugar que já tá, pessoas já tinham chegado há 30 anos antes de mim. Né? Ou seja, 60. Né? Mas não importa. Cara, é óbvio que o ponto de vista que faz de Descartes um pré-kantiano é a fenomenologia do Russell. Russell, como querem os afrancesados, né? Edmond. Né? O Edmond. Fenomenologia, o nome já diz, cara. Quer dizer, porque para Kant nossas experiências não poderiam ser tomadas como ideias correlatas do mundo. Elas são fenômenos, na medida em que elas não falam das coisas em si ou daquilo que está lá, mas daquilo que me aparece na minha mente. Essa é a coisa. Então, isso que aparece na minha mente eu chamo de fenômeno. Então, eu só tenho acesso aos fenômenos, não tenho acesso ao mundo em si. Se há uma correspondência ou não, aí é outro papo. Né? Eu acho mais interessante que não exista, né? Ou que aí você cria. Não, então, porque se você diz, não, mas o mundo é exatamente como aparece no fenômeno, então você não precisa do fenômeno. Né? Mas, enfim, é uma redundância, é uma bobagem. Né? Mas, enfim, daí a ideia de fenomenologia. Né? E daí. E quais são, por exemplo, Meditações Cartesianas é talvez o principal livro do Husserl, né? Onde, e o que ele retoma? Exatamente as meditações cartesianas. E onde ele para é na primeira, na experiência solipsista, da qual ele não consegue sair. E ele fica naquela roda viva que é a fenomenologia,
e que fica, não, tem que botar entre parênteses, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o que lá, e começa aquela profusão de conceitos. Eu sei, eu acho muito. Eu acho. Eu não sei se eu vou dizer redundante, não é uma prolixidade, talvez uma prolixidade inútil. Não vou nem dizer de redundante, mas inútil, sabe? Inútil. Descartes já resolveu isso, e é isso que eu tento mostrar nas minhas meditando com Descartes. Aí você vai dizer assim, pô, você está tentando liquidar com a fenomenologia? Pelo visto, sim. É isso, sabe? E por que faz tanto sucesso? Porque tudo, Heidegger, Sartre, se não me engano, confiram aí vocês nas suas pesquisas pessoais. A escola de Viena e depois o Círculo de Viena e a escola de Frankfurt vão ter um pé na fenomenologia, sabe? Você vai ter, quer dizer assim, todo mundo vai meio que abraçar a fenomenologia e cada um a seu modo, né? E aí fica fácil você ter um certo consenso que vai transformar Descartes, que é, sobretudo, um realista, sabe? É um cara que tá. E aí começam as maluquices, porque Descartes, nesse sentido, ele está muito mais próximo de Aristóteles e São Tomás do que de Agostinho e Platão, que é onde vão colocar Descartes, sabe? Aí eu digo, cara, não é possível, eu devo ser um imbecil. Quer dizer, eu acho que é uma hipótese que nunca deve ser descartada, ninguém deve descartar isso, não só em relação a mim mesmo, não, quer dizer, você em relação a você mesmo. Nunca. Imbecil é sempre uma palavra muito forte, né? Mas eu posso estar completamente errado, fazendo uma viagem que é absolutamente pessoal e inútil, né? Tudo bem, tudo bem. Cabe a você que está me ouvindo ir buscar isso. Mas eu fico impressionado, assim, por isso está a ideia de medicações metafísicas. Porque, digamos que eu esteja certo, veja o grau de erro, de desvio produzido nos últimos 400 anos. É de deixar qualquer um pasmo, né? E é de deixar qualquer um duvidando das suas próprias conclusões. Você diz, cara, não é possível. E, ao mesmo tempo, você diz, e o mundo funcionou assim, né? Continuou funcionando, continuou. Teríamos feito uma ciência melhor? Teríamos construído um mundo melhor? Não sei. Eu talvez pense assim, será que estamos preparados para as consequências de uma filosofia realista? Porque quais são, quer dizer, eu digo assim, o cristianismo ele só pode estar fundado ele é a filosofia realista. Quer dizer, o encontro entre cristianismo e filosofia realista, que é isso que, que a grandeza de São Tomás está aí, né, de mostrar via Aristóteles que a filosofia por excelência cristã tem de ser realista, pela óbvia razão que o verbo se fez carne. Então a carne não é má. O mundo não é mau, a criação não é boa. Né? No Gênesis, quer dizer, Deus a cada momento ele diz, e Deus viu que não era bom, era bom, era bom. A criação é boa. Né? Então esse desprezo gnóstico, né? Devemos talvez essa reflexão ao Olavo, né? Que é alguém que eu não prezo, mas admito que teve lá suas contribuições, viu? Né? Pelo menos para mim, quer dizer, quem me trouxe essa ideia, né? Via Vögelin, que todo mundo gosta de falar Vögelin, mas eu não sou alemão, eu não confundo o V com um F, né? V é V, então é Vögelin, né? Sabe? São duas contribuições que eu acho que o Olavo dá e que para mim foram muito interessantes, que é o Girard, né? Onde ele associa inveja a pecado original,
e o Wegelin, de onde eu tiro a ideia de que, quer dizer assim, a gnose é a religião do pecado original, porque ela divide os homens, ela, ela substitui o princípio do amor pelo princípio de poder, né? Mas, enfim, a ideia de uma filosofia realista, né, que dá fundamento ao cristianismo, eis a pergunta: estamos preparados para o cristianismo? Quer dizer, são 2000 anos de resistência a uma ideia de uma sociedade que respeite ao mesmo tempo o indivíduo, onde o indivíduo se respeite como indivíduo e seja respeitado como tal, e ao mesmo tempo ele respeite a coletividade e tenha por ela uma relação amorosa. Porque a ideia é: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você veja que você cria uma espécie de santíssima trindade psicossociológica e antropológica, porque você tem Deus no vértice, e você e o seu próximo, que eu digo que o próximo é exatamente quem está perto, o que estiver perto, quem estiver perto, o que estiver perto, você tem que estabelecer uma relação amorosa. Então, quer dizer assim, a relação passa a ser uma relação, então, quase que topográfica, quer dizer, o quanto eu posso estar próximo de algumas pessoas e de outras, né? Sem desprezá-las. Eu não quero desprezá-las, mas tem pessoas que é melhor eu manter a distância, uma distância um pouquinho maior, né? Para eu poder, inclusive, amá-las, né? Porque, afinal de contas, não somos santos, né? E a ideia não é ser santo, né? A ideia é respeitar essa trindade. Deus, eu tenho que ter por mim uma relação de autorrespeito, auto-amor, cuidado, etc. E o outro, o próximo, o que está perto, né? A minha relação, há uma simetria entre a relação que eu tenho comigo e a relação que eu tenho com o outro, né? Então, quer dizer assim, vejam que interessante, né? A gente que vive nesse mundo polarizado entre liberais e comunistas, quer dizer, há uma ênfase no indivíduo, eu, amar a mim mesmo, e o outro, o próximo, que é o coletivo, que são todos os outros, é qualquer coisa fora de mim, né? Então, quer dizer assim, inclusive essas duas grandes vertentes da nossa sociedade que, digamos, emerge do cristianismo europeu, né? Essas duas vertentes, a liberal individualista e a coletivista, não existe em lugar nenhum outro do mundo onde a religião do pecado original é praticada, aquela que separa os homens, aquela que diz: olha, tem os pneumáticos, tem os ílicos, e os psíquicos, e não sei o que, e o mundo não foi, o mundo foi criado por um demiurgo mal, a matéria é ruim, o corpo é a prisão da alma, tudo é uma ilusão, nada do que você está vendo é real, você precisa botar o meu óculos. Isso é Kant, isso é Hegel, isso até certo ponto é Marx. Eu não sou exatamente um antimarxista, não. Eu acho. Agora, acho que Marx foi muito além das suas sandalinhas, aí danou-se, né? Mas, enfim, sabe? Põe os óculos para você ver o que é a realidade. Aí, se você consegue ver, você é um de nós. Quer dizer, nós nem precisamos dos óculos. Você precisa, então você é um psíquico. Agora, aquele que não consegue, isso não vale nada. Isso está aí para ser escravo. Essa é a religião do mundo até hoje. É contra essa que nós lutamos, né? Onde é que de certa maneira, por exemplo, onde é que está o meu respeito aqui, assim, por exemplo, aos marxistas verdadeiros? Nas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados, sabe? As bem-aventuranças, para mim, são tão importantes quanto os mandamentos. Tanto os mandamentos lá
Moisés no deserto, quanto os mandamentos mais simplificados, ama Deus. Porque quando aquele riquinho, o menino rico pergunta, eu quero, eu quero ir para o céu, eu quero salvar a minha alma, o que eu tenho que fazer? Jesus diz, meu filho, ama Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas isso eu já faço. Então faz o seguinte, pega tudo que é teu, vende, distribui e me segue. Aí o cara falou, não, aí eu não quero. Sacou? Eu não quero abrir mão da minha vida. Né? Então, é essa coisa, né? Então, quer dizer assim, as bem-aventuranças são tão importantes quanto essa ideia. E nas bem-aventuranças você tem lá o cara que tem sede. Não se está falando necessariamente ali de crenças, mas de um estar no mundo, uma prática dessa trindade aí. Né? O cara tem que ter sede de justiça. Então, mesmo que ele não nominalmente não esteja amando a Deus, aquele que tem sede de justiça está amando a Deus. Sabe? É por isso que eu tenho respeito pelos caras que têm sede de justiça. E por aí vai. As bem-aventuranças são belíssimas, eu não vou ficar repetindo aqui. Então é isso, quer dizer assim, então é aí que eu vejo, sabe, o embate é muito forte, o embate é muito grande, nós não estamos nesse impasse metafísico, nessa doença metafísica que necessita de medicação para que se alcance a cura, à toa, não é por acaso, não foi um pequeno desvio, é um embate de, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil anos na nossa cultura de 2000 anos. Porque esse espírito gnóstico, ele, que é anterior ao próprio cristianismo, que ele é próprio, por exemplo, das religiões do Oriente todas, e das religiões todas que antecederam o cristianismo, em graus diferentes, etc, etc, porque meu nome é Legião, então essa gnose se adapta às necessidades do poder de cada lugar, sem problema nenhum, né? Porque ela vem para justificar isso e para perpetuar o poder contra o amor. Não é? Quer dizer assim, então não faz muita diferença. O enfrentamento começou há 2000 anos. Por isso é que um cara como Remy Braga, que é um sujeito que eu respeito, é um filósofo e é um pensador católico, ele às vezes tem a impressão que o cristianismo nem começou, porque o embate está aí, sabe? E essa gnose, esse espírito gnóstico, ele contaminou a igreja, ele contamina tudo. Porque ele está, digamos, de certo modo, associado a isso, que é uma outra questão mais complexa, mais complicada, mas vamos chamar assim, né? Podemos ter outros nomes, mas vamos chamar assim, já que estamos nesse contexto, de pecado original. Quer dizer, qual é o pecado original? É o medo de amar, de certo modo. É a vontade de poder. É a vontade de ter poder sobre o outro. É querer que o outro. Pelo fato de eu ter me tornado finito, ser finito, é o que eu digo, todo ser finito, essa é a regra geral do universo finito, que eu chamo de princípio universal de inércia. Sabe? Durar. Todo ser finito quer durar o máximo possível. Para durar o máximo possível, ele tem que poupar energia. Ele não pode se gastar. Para ele não se gastar, alguém tem que fazer o dele. Aí que tá. Aí é que entra o escravo. Para mim, o grande exemplo, a grande metáfora são as pirâmides do Egito, onde aqueles milhares de anônimos durante anos trabalhando ali sob chibata para construir um mausoléu para salvar a imortalidade do faraó. Não esqueçam que aquelas porcarias são mausoléus construídos
custo do trabalho, do sacrifício e da vida e do sofrimento de milhares de pessoas anônimas apenas para que um homem, e talvez uma meia dúzia lá dos familiares, então, né, usufruísse da fantasia da eternidade. E a gente vive isso até hoje. A gente está vivendo isso, os nossos faraós de hoje em dia, é esse pessoal aí como é que chama? Desse tecnomanismo que os caras querem. Esqueci o nome. Eu tinha isso na cabeça, alguma coisa. É uma espécie como tecnomanismo e que já contaminou todos esses bilionários das big techs que querem alcançar a eternidade a qualquer custo, né? A ilusão, a fantasia é a mesma. E o custo é sempre o mesmo. O trabalho alheio, o sofrimento alheio, dos que eles chamam de ílicos, né? De matéria, os materiais, aqueles que não são pneumáticos, do pneuma, nem psíquicos, do psique, da alma, mas estão ali, não valem nada, é a gentinha da matéria, que inclusive, né, no sistema de castas, já é mantido assim. Você não deixa a pessoa progredir, vamos dizer assim, né? Quer dizer, para justificar que o cara já nasce ali, não pode sair dali, então ele é assim. Está justificado, né? É isso, meus amigos, é isso. Então, quando eu penso, pô, mas será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Eu digo, não sei, mas eu estou no caminho certo. Estou vendo a coisa da maneira certa. Porque a coisa é muito maior. A coisa transcende essa bobajada de academia. O que está em jogo, o que está em jogo é a nossa relação amorosa com os outros e, para quem cultiva essa crença, a salvação da nossa alma. O que eu já não chamo nem mais de alma, eu chamo de corpalma. E aí é um outro papo que a gente vai levar outro dia. Eu tenho lido muito sobre a filosofia cristã dos primeiros séculos, é muito interessante. Sabe? E tenho chegado a algumas conclusões assim que são. Eu às vezes eu fico até pensando, eu vou começar a criar uns vídeos meio secretos, sabe, com senha só para alguns, porque é, são coisas que são especulações muito altas e muito sérias e muito especulativas, quer dizer assim, não dá para você jogar isso assim na internet, sei lá o efeito que isso pode produzir numa mente que ouça certas coisas de uma maneira meio e distorça. Porque tem uma especulação, ela é por definição algo que tem um fundamento ainda não muito consistente, né? Você está ali ainda tentando construir um fundamento. Então, você jogar isso num ambiente como esse aqui, totalmente sem controle, pode ser muito ruim. Você pode produzir distorções terríveis. É isso. Gente, falei bastante, hein? Falei meia hora. Pô, espero que vocês gostem. Eu gostei da história que eu contei aqui, sabe? Se você gostou também, deixa aí um gostei para mim, tá? É isso. Sabe? Obrigado, boa noite e até a próxima.